tô com comida no fogo, tá? Só pra avisar. Mas não esquece não, porque isso queimar aí é complicado, menina. Fica tudo. Minha marmita de amanhã. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando o nosso estudo desta noite, 9 de março de 2022, Semana da Mulher, senhoras e senhores. Então estamos aqui com a nossa representante feminina, finalmente, participando do nosso estudo. Depois de 200 faltas, ela apareceu aqui conosco. Esse é o Babu. Que reconheceu hoje que ela é portadora de um problema que é lerdeza, senhoras e senhores. Mas isso não é um problema, porque 90% do povo é lerdo assim mesmo. Faço parte. Estamos aí com o nosso profeta do caos, que já está nos avisando que em breve o mundo vai acabar, porque a guerra nuclear, a Terceira Guerra Mundial, está aí próxima, senhoras e senhores. Alguém leu aquela profecia lá que eu mandei lá? Não, ainda não. Leia. Então estaremos, em breve, senhoras e senhores, teremos que reencarnar nas baratas, porque só as baratas vão sobreviver à guerra nuclear, senhoras e senhores. Então nas próximas encarnações seremos baratas, não seremos homens mais, senhoras e senhores. E estou aqui nesta paisagem em homenagem à Ucrânia, senhoras e senhores. Assim que terminar esse estudo, estarei indo lá para enfiar mais umas agulhazinhas de um bonequinho voodoo do Putin, senhoras e senhores. E estamos aí com o nosso extraterrestre, que já recebeu mensagem dos seus primos, que estão só aguardando a guerra nuclear para acabar tudo, para vir resgatá-lo antes do mundo acabar, senhoras e senhores. Ele já está com essa informação. Já fez o contato, já. Já fez o contato, já está com essa informação, senhoras e senhores. Então vamos lá. Ai, gente, eu nem lembro. Meu filho, essa informação, hoje eu assisti, que um colega me mandou, a última entrevista numa rádio assim, tipo esotérica que tem, tipo a Rádio Mundial, né? Da Mônica Medeiros. Ela falou que os interplanetários lá estão olhando para onde vai esse caminho aqui, que nós devemos estar muito atentos. E a Mônica Medeiros não é qualquer uma, não, hein? Fiquem atentos. A cara do Babu. Por acaso paramos na 752? Oh. Exatamente. Paramos na crueldade, minha filha. 752, nome Então de um sapato. Nome de um sapato de antigamente, que é do tempo do eu nem lembro. Babu, essa expressão que você fez foi em confirmação da Mônica Medeiros. Professor, como é que o Jorge escuta a Mônica Medeiros? Me explica essa expressão, porque eu fiquei na dúvida. Foi uma expressão dúbia, cara. Prefiro não comentar. Então vamos lá. Crueldade. 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque, se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Muito bem explicado, ou seja, a destruição é necessária. Tem a lei da destruição nas leis divinas, mas o modo que se destrói entra esse requinte, essa paixão, a crueldade. Aí se torna algo desnecessário. Fale, Claudinho. Isso aqui vem bem a calhar no que nós vivendo aí, né? Quer dizer, bombardeando áreas civis, casas, matando crianças, né, idosos. Quer dizer, é a pura crueldade. Isso aqui não é coisa de gente que tá fazendo isso por obrigação, tá fazendo isso porque quer mesmo, né? Quer destruir. E minha mãe falava, não é coisa de gente que reza, né? E o ruim é que é de gente que reza, porque você pensa bem, se nós olharmos o Putin como uma pessoa assim religiosa, ele é desses ortodoxos cristãos
que vão à igreja, beijam a mão do... Ô, Claudinho, você que é o mais dotado aqui em termos de religião, como é que chama aquele sacerdote máximo da igreja ortodoxa? É o patriarca. Exatamente. Ele está sempre sendo abençoado pelo patriarca da igreja de Moscou, que é bonita, por sinal. Tem até uma imagem bonita de São Jorge. Porque na igreja ortodoxa, São Jorge... Todas as religiões estão assim com o poder. Esquece seu dogma e alinha-se ao poder. Sou eu. Isso que é triste, cara, porque você pensa bem, ó, só para a gente, digamos assim, mostrar uma imagem do que é a crueldade, né? Teve duas, até aqui conversando com o Cláudio. Eu tenho certeza que isso não foi uma ordem do chefe, mas aquela primeira cena, quando os russos realmente entrar nos subúrbios de Kiev, poxa, tá vindo um carro, e é um carro de combate russo, mas não é um tanque, é um carro de transporte de tropa. O cara muda a direção, é um carro de lagarta. Ele passa por cima do carro do cara. Não precisava, o cara não estava atirando nele, não era um carro de combate, o cara podia ir embora. Que vocês assistiram as cenas lá no México. Eu nem consegui assistir. Se vocês assistissem... E depois eu fico com o negócio na minha cabeça. Melhor nem ver. Vamos embora, 753. Não, porque também teve isso, Babu. Aqui em Minas Gerais, em BH, você viu? Não. Que morreu também um torcedor. México não teve igual. México não teve igual. Aí é a pura barbárie. É o puro suco da barbárie. Vamos lá para 753. Como se explica que a crueldade seja a característica predominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os xamãs, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos bárbaros e, como não têm outras necessidades além da vida corporal, pensam somente em sua conservação pessoal. E é isso que os torna geralmente cruéis. Além do mais, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos. Até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Mas nesse caso a crueldade é de acordo com a consciência mesmo, né? É que eles não têm ainda muita consciência, né? Chega a ser uma crueldade, né? Os povos primitivos. Que eles têm os instintos deles, mas eles se deixam dominar por mais, né? Tem uma relação de instinto e paixão, que é muito bem desenhada na Gênesis. E eles se deixam correr solto. Apesar de não ter vamos falar assim, uma inteligência muito avançada, assim, mas eles se entregam demais a esse instinto. Esse que é o grande problema. Mas é só, Babu, mas então nós também somos povos que é primitivos, meu amigo, porque ainda, mesmo no século XXI, na grande maioria dos encarnados, a matéria domina sobre o espírito. É o próprio do espírito ainda. A gente está numa condição espiritual muito infantil ainda. A gente, como espírito desenvolvido, a gente é muito infantil. Mas nesse texto aqui, tem muitas coisas legais que a gente pesquisar mais a fundo. Ó. Entre os povos primitivos, como os xamãs, os espíritos não têm muito essa de povos primitivos. Tem aqueles um pouco menos avançados que em relação aos demais. Uma coisa que a gente não pode fugir do debate, assim, que tem em mente. Qual que é o berço da humanidade, da civilização? É a Europa, não tem como. Não tem como falar que a civilização nasceu em outra parte. Tanto que se chama Europa de velho mundo. Então você tem esse pessoal como berço da humanidade, vamos falar da civilização. Então, os espíritos, eles deixam muito claro, para nós não tem esse negócio de primitivo, para nós tem um pouquinho que estão em degraus inferiores. E aí outra coisa que é muito interessante, que é no final, que ele fala, espíritos igualmente perfeitos que são simpáticos, porque esses espíritos selvagens ainda atraem aqueles que são simpáticos.
e tem essa sede por sangue, essas coisas de destruição. Até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ou seja, aqui a gente tem um pouco dessas colonizações, da Europa saindo para tudo quanto é lado, às vezes levando mais destruição do que necessário, né? Mas aqui também você encontra um pouco do que foi a colonizações, né? Mas, ô Babu, aqui quando eu vejo essa questão dos imperfeitos, eu não vejo realmente somente uma questão de grupos assim, muito primários, tipo, o cara é indígena, o cara Não. O que eu vejo aqui é realmente aquilo que a gente chama de perfil psicológico de uma pessoa, de um povo, né? Agora, o que eu fiquei preocupado é exatamente isso aqui, ó. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob um império de espíritos igualmente imperfeitos. A questão é, será que isso, digamos assim, depõe um pouco contra a ideia de que cada país tem o seu mentor espiritual e que ele não age, ou que ele não consegue agir em função da maioria imperfeita? Porque você pensa bem, nesse momento eu posso pensar que o Putin e o pessoal de guerra, eles estão sob influência de espíritos que estão... Esse que é o grande problema, Jorginho. Essas histórias de Jesus, guia espiritual, Ismael, esquece essas histórias, porque você vai entrar nessas coisas. Pô, tem um cara na Rússia que não consegue domar Putin. Não é bem assim, não existe existe o coletivo da Rússia. Mas antes do coletivo da Rússia existe o presidente, que é meio pneu da cabeça, que nem aqui. Infelizmente, no Brasil, a coletividade de espíritos desencarnados que atuam no Brasil é totalmente muito imperfeitos ainda. São muito, tipo assim, é o que a gente vê. O que está aqui na Terra é o que está, tipo, desencarnado. Então, esse lance, Ismael, coordenador do Brasil... Esquece esses negócios, que isso aí é historinha, tipo, infantil ainda, eu já falei. Claudinho! Então, aqui ele coloca assim, que eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. Então, esses povos mais primitivos, eles lutam pela sobrevivência. Eles não vão se preocupar, vão fazer um prédio, vão se desenvolver como sociedade. Eles só... A necessidade, eles cuidam da necessidade primária deles, que é sobreviver. Então, muitas vezes, nesse mundo selvagem que eles viviam, né, isso eu estou falando a humanidade há 15 mil anos atrás, talvez. No mundo que eles viviam, a crueldade era necessária, porque senão ele não sobrevivia. Porque era matar ou morrer. Então, isso é uma característica. À medida que a civilização foi se aperfeiçoando, vamos dizer assim, então, essa coisa simplesmente de matar ou morrer foi amenizando. Então, hoje não tem mais necessidade das pessoas matar o outro para sobreviver. Então, a gente já está num nível civilizatório que é capaz das pessoas conviverem, né, harmonicamente entre si. Acontece que ainda nossa civilização ainda é moralmente atrasada, então a gente ainda vai encontrar pessoas que querem se aproveitar do outro, pessoas que estão no poder e não abrem mão da sua vaidade, da sua prepotência. Então a gente ainda vai encontrar isso aí. Então, é um processo gradativo, quer dizer, não vai mudar do dia para a noite. Pastor Claudinho, Mandinha, não vai esquecer só comida na panela lá, hein? Daqui a pouco eu vou. Claudinho, mas isso nessa questão que a gente colocou agora, em relação dos espíritos imperfeitos que estão influenciando a crueldade, a guerra, o homicídio, sei lá o que for. Você acha, então, como o Babu, porque eu achei essa colocação do Babu
um pouco assim aterradora para quem for nos ouvir. Porque pelo Babu, ele colocou o seguinte, que cada um de nós é responsável por si e que não se tem que esperar muito dos espíritos superiores, porque tipo Ismael, o espírito superior da Rússia. Mas como é que você vê isso? Cada um de nós está entregue realmente, por exemplo, assim, os espíritos inferiores estão dominando, por exemplo, o Putin e o perfil psicológico do russo, e os espíritos bons não estão tomando conta? A gente tem que fazer um meio termo. Isso. Não é que a gente está entregue a Deus dará e os espíritos estão de braços cruzados só observando a gente se lascar. Não é assim. Não quer falar isso. É meio termo. Eles estão aqui para nos ajudar se a gente fizer a nossa parte. Agora, eles não vão descer aqui e resolver as coisas para nós, como a maioria das pessoas acha que é assim que funciona. Ismael, né, o mentor da nossa pátria, ele vai vir aqui e ele vai ficar manipulando o presidente da República para fazer as coisas certas. Não é assim. Vamos dizer assim que o Ismael, ele pode ser considerado assim uma fonte inspiradora para nós, só isso. Ele não vai fazer o que a gente tem que fazer. A gente não está largado no universo, mas a gente também não pode ficar de braços cruzados esperando que os outros vão resolver para nós. Esse lance de Ismael, essas coisas, Ismael, governador do Brasil, a gente esperar que esse presidente ou outro que vai resolver os problemas do Brasil. Não vai ser assim. Então essas ideias de Ismael, essas coisas, dá esse ar meio católico de salvacionista, alguém vai vir salvar a gente, não tem isso. E outra coisa, a gente não, os espíritos superiores, aonde ele acha boa vontade, eles vão inspirar. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, isso vai depender de cada um. Você vê o comportamento do povo brasileiro, você não percebe que aqui tem pessoas com mentes elevadas que pensam o bem supremo. Não, aqui é cada um por si. Você vê isso. Então, nessa enfraquecida de um pensamento coletivo melhor, nem os próprios anjos guardiões, espíritos protetores, conseguem agir em cada um. Então, tipo assim, quem vai ter uma aproximação com cada brasileiro vai ser o seu espírito guia. E isso quando for chamado, senão ele vai ficar de escanteio e os espíritos vulgares, assim, de paixões dominantes, assim, terreno, vão influenciar todo mundo na Terra. Então, esse negócio, Ismael vai fazer, Ismael não consegue fazer o Brasil, isso esquece. Isso é história de fantasia. Porque aí, Babu, o que acontece é o seguinte aqui, então. Porque eu concordo com isso. O livre-arbítrio de cada nação é a somatória do perfil de senso moral do grupo de espíritos que estão encarnados. Mas nós ainda somos primitivos, não no sentido de roupa, armadura, não. Nós somos primitivos de senso moral. Ou seja, pelo que vocês estão colocando de maneira dura, é o seguinte, o sofrimento ainda vai ser o nosso trabalho evolutivo, infelizmente. Não vai ter um senso moral de que o sofrimento vai ser diminuído em pouco tempo, porque, digamos assim, nós já temos celulares e tal, pô. Não, inteligência não tem a ver com moral, Jorge. A gente pode estar com a última tecnologia do mundo e não fazer coisas boas. É isso que acontece no Brasil. Em outros países você já tem uma moralidade um pouco mais avançada que o Brasil. Então você consegue ter melhores resultados no coletivo. Aí para você, o sofrimento vai ser enquanto a gente vai ser muito terreno. Se você pegar, vamos lá, essa questão que todo mundo, planeta de regeneração. Vamos lá, o que está escrito em planeta de regeneração? Onde o homem não vai ter que se preocupar muito com as lutas diárias, eu preciso de um emprego, eu preciso crescer, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, me tornar alguém. Não, ele vai ter um emprego bom, ele vai se desenvolver nesse emprego, e as lutas dele vai ser mais espirituais, de conhecimento espiritual. Aí que ele fala assim, uma terra de regeneração, o homem não vai ficar se brigando por cargo, por poder, por negócio. Ele
vai ser tipo assim, como um descanso. Ele vai ter o emprego dele, ele vai exercer a inteligência dele, só que ele vai estar muito mais preocupado com o lado espiritual. Para você ver, imagina só o Brasil, quanto tempo isso vai levar? E aí eu falo para você, conforme vai tendo essa peneira, por isso que não dá para, tipo, planeta regeneração em 2057, 2025, é lá para perto de 3.000, porque cada vez vai tendo mais peneira aqui. Os espíritos encarnados e desencarnados estão passando por peneira, você não dá mais para ficar aqui não, você não consegue se controlar, você não consegue desenvolver o senso moral, é gradativo, que nem ele fala aqui desses povos primitivos que estão sob influência de seres tão primitivos, mas vai ter na peneira, esses povos vão se adiantando. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Quem não se firmar, não conseguir, vai peneirando e vai indo embora. Então, é gradual, não vai ter uma mudança do dia para a noite. Fale, Claudinho. É isso, não tem mais muito o que comentar. Tá certinho. É que se espera muito de Anjo Ismael, que as coisas vão acontecer, é nosso. Por isso que eu estava falando para vocês aqui, o cara disse, Jesus está no reino, Jesus vai mandar pessoas melhores para a terra. Vai dizer mesmo, quem tiver com essa ideia, eu falei, vai vir no seu lugar, porque você também não está fazendo nada, só está esperando só. Não, Babu, eu perguntei isso porque quem, por acaso, venha nos ouvir, vai ter que ter essa compreensão. Ou seja, a paz, qualquer resolução que se venha fazer no mundo, é a criatura aqui que vai ter que resolver do lado que é positivo. Ou seja, vocês colocaram o seguinte, não importa a sua esperança se ela não for ativa em função de qualidade moral, porque apesar de falar do senso moral aqui, nós temos um senso moral, nós sabemos o que é um bem e o que é um mal. Agora, o problema é que a nossa escolha ainda, ela é muito dominada pela matéria que domina o espírito. Esse é o problema. Os espíritos falaram para Kardec, os espíritos superiores, assim, aonde tiver qualquer reunião, assim, bem intencionado, os espíritos superiores vão estar aí. É a mesma coisa, assim, vamos falar que se amanhã todo mundo acordasse no Brasil, não, vamos fazer as coisas acontecer, eu estou com um sentimento novo. O poder desses espíritos superiores estão olhando pela gente, só que eles não podem fazer nada, a iniciativa tem que ser nossa. Quando a gente começar a meter a mão na massa, o pessoal vai assim, eles estão fazendo alguma coisa, vamos ajudar mais ainda. Por enquanto, eles tentam influenciar, mas não conseguem, porque a gente não quer escutar eles, a gente tem esse pensamento muito terreno, muito mesquinho, a gente está deixando eles escanteio, eles não podem fazer nada, que nem o Claudio falou, eles não vão fazer por nós. A gente tem que começar a consciência, começar a querer fazer alguma coisa para eles olhar assim, eles estão mudando, vamos lá ajudar mais a ter boas resoluções. Aí eles vão ajudar, mas fora isso, esperar que vai ser, esquece. É igual o nosso mentor também, né? Tem ali um limite, né? Não tem como fazer, né? Ele não vai forçar nós. Vai, senhor Ucrânia. 754. Senhor Ucrânia. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente. Porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Aí vem o comentário de Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais.
Ou seja, quando o homem, o espírito entra nesse estado dominal, ele conquista essas faculdades que estão latentes no seu espírito, que vão ser trabalhadas poucas a poucos, tanto que no começo da aventura do espírito no reino nominal, muito instinto ainda lhe predomina, né? Então, aos poucos, vai trabalhando a inteligência, aí os espíritos disseram que, primeiro vocês vão, tipo assim, desenvolver a inteligência para poder desenvolver a moral, porque a moral é resultante do livre-arbítrio, das boas escolhas, das boas resoluções. Então, a gente vai ter que desenvolver uma inteligência para depois a moral. Só que, normalmente, a gente desenvolveu muito mais a inteligência e deixou a moral para trás. A gente não puxa essa moral junto, né? Mas o Babu, o importante aqui nessa resposta é estar naquilo que nós conversamos na 753 e que ficou um consenso para que quem, digamos assim, venha nos ouvir, tenha uma noção, porque, olha só, a pergunta fala assim, se você é cruel porque você não tem senso, não tem uma condição de criar digamos assim, uma percepção do que é bom ou ruim. Ele fala que não. O senso moral existe na gente. Porque, como a gente já leu, né, que as leis de Deus estão na consciência, ou seja, todo mundo tem uma noção do que é bom, o que é o correto, o que é o errado. Não importa se você está no mundo de bandidos, você sabe que o que você faz é errado. Não tem. Agora, a questão desse senso moral veio em função do que a gente conversou antes, ou seja, é o nosso livre-arbítrio que vai fazer esse senso moral ser, digamos assim, colocado em movimento. Porque você vai ter que fazer... Sim, mas você vai ter que primeiro desenvolver a inteligência. Por isso que ele fala aqui, que existe, mas que no começo do espírito no reino nominal, que ele está em estado muito latente, ele não está muito desenvolvido ainda. Então, e aí, normalmente, como ele coloca aqui, é sufocado com essas paixões materiais momentâneas. E hoje a gente está... Hoje, quando eu falei assim, a gente tem uma inteligência muito grande, a gente poderia estar com um senso moral bem melhor desenvolvido, só que a gente sufoca essa moral por causa das nossas paixões terrenas ainda. Hoje é mais... vamos falar assim, é mais pesado a gente agir desse jeito do que quando a gente começou no reino nominal. Porque lá a gente... sim! Hoje, esse peso é maior. Quando a gente sufoca o senso moral por causa de paixões, por causa de orgulho, de poder, a gente está, tipo assim, colocando mais culpa não, mais débito para a gente resgatar. Né? Babu, porque Claudinho e Amanda, porque essa questão vem muito em função do seguinte, você pensa bem, uma atitude de qualquer pessoa nesse planeta resvala, atinge, cria situações que todo mundo é atingido. Você pensa bem, o Putin, né, como pessoa e como espírito encarnado, vamos colocar ele assim, não como uma pessoa, mas ele é um espírito encarnado. Caramba, será que ele não tem um senso de que uma atitude dele provocar 2 milhões digamos assim, de pessoas que têm que largar a família, sofrimento e tal. Pô, será que não passa na cabeça desse espírito que isso é equivocado e que ele será responsabilizado? Porque é o seguinte, não importa se o seu soldado matou um, você deu essa liberdade para que esse senso moral do seu soldado fosse colocado em movimento. E o seu soldado vai ter que ter um senso moral da sua forma individual de como é que ele vai agir. Claudinho, responde. Como é que vocês pensam em relação a isso? Caramba, aonde está, digamos assim, porque ele não é um selvagem, ele não é um cara que está pode ser um psicopata. No ano 900, ele está em 2022, cara. Pô, é que ele tem muito orgulho, né, Jorge? Vai, o senador responde essa. Então, vamos pensar que toda pessoa que é um líder, ele se acha um messias. Na cabeça dele, ele está fazendo o bem, ele está protegendo o povo russo. Então, na cabeça dele, ele está fazendo certo. Quem está errado é a Ucrânia.
né? Então, ele não é uma pessoa burra, né? O cara ser agente da KGB, o cara burro não é. Então, ele está agindo na cabeça dele, na mente dele, ele está fazendo certo, ele está fazendo aquilo que ele, como líder do povo russo, teria que fazer. O desenvolvimento moral dele não é tão grande. Aí envolve o que? O egoísmo, orgulho, vaidade, né? Então, são aqueles defeitos que o ser humano tem e que, quando chega no poder, a pessoa, vamos dizer assim... Fica cega pra tudo. Porque ele praticamente é um novo czar da Rússia, né? Vamos fazer a comparação correta. A Rússia, na verdade, nunca foi democrática. Então, bem ou mal, na época da União Soviética, ainda existia um certo controle pelos órgãos e tudo mais. Agora não, ele praticamente é um déspota sem limites. Então, na cabeça dele, ele está fazendo certo. E a melhor coisa que eu achei foi aquela frase que eu coloquei, só aquele do Cícero. Nunca façamos aquilo que não possamos justificar. Eu achei isso brilhante. Brilhante. Cícero, isso é brilhante. Cícero é truta. Vai, Jorginho, você. Beleza, 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Aí, vai responder a sua pergunta, Jorginho. Aí, como sobre uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão um verniz. Lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados, que podem se encarnar entre os homens avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Isso que a gente vê aqui com assassinos que, tipo assim, com muita crueldade, né? Que é o serial killer, algumas coisas assim. Serial killer, né? Porque aqui, apesar da pergunta ter sido feita no século XIX, trazer um pouco do peso de civilização e povo selvagem, tipo assim, mora em Taba, mas você pode trazer essa resposta para o dia de hoje. Quer dizer, você é colocado numa prova de poder, como o Claudinho falou. Vai ver que ele, numa outra encarnação aí, o Putin, foi um czar da Rússia. Né? Porque realmente é verdade, o pessoal era absolutista, classe especial. E, de repente, ele se vê, né, nessa prova de poder e age como antigamente. Agora, a questão ele realmente encarnou no meio onde ele tinha que ajudar as pessoas a crescerem sem sofrimento. Ele vai ter que responder muito por isso, cara. Esse negócio de aí, de povo primitivo, isso, como eu falei, assim, na Europa foi o berço da civilização. Então, qualquer povos assim distantes, para eles tinha um costume bárbaro. É que nem a gente pegar hoje. Se eu chegar para vocês assim, pessoal, eu fui em tal lugar, eu conheci um povo lá que o pessoal come com a mão, tipo assim, não tem higiene básica, tipo assim, de se tomar banho todo dia. A gente vai achar isso uma barbárie só. Na Índia se come com a mão até hoje. O pessoal não tem costume de usar talher. Então, tipo assim, e até no meio nosso civilizado, se a gente começar a falar assim, eu moro com uma pessoa que tudo que ela pega, ela come, gospe no chão, aí ela usa o banheiro, não dá descarga. Mas vai ver, esse cara é porco, esse cara é bárbaro, que nem o Claudinho fica falando de bárbaro. Então a gente tem esse juízo. Quando a gente vê algumas coisas bem distantes daquilo que a gente está acostumado com a nossa sociedade, a gente chama aquilo lá de mais de bárbaro, de pessoal mais selvagem, né? Mas fala, Claudinho, você que foi convocado à mesa. Gostei de convocado. Mesa redonda. Não, aqui
que ele coloca assim, toda pessoa que é destoante da regra geral daquela sociedade, ele, a princípio, não fazia parte daquele grupo. Ele veio de um outro grupo. Então, ele está ali para aprender alguma coisa. Né? Então, aqui ele enfoca basicamente aí essa questão aí da crueldade, né? Ele coloca aqui, como se explica que nas civilizações mais adiantadas existem criaturas às vezes tão cruéis quanto selvagens. Então, são pessoas que vieram de um outro grupo, né, de sociedade que está acostumado com práticas que naquela sociedade ali já não existe mais. Só que, assim, é aquilo que está dentro daquele espírito, é o costume dele, faz parte da bagagem que ele tem. Então, ele não vai mudar do dia para a noite de um selvagem para um civilizado. Então, muitas vezes ele está ali, para ele justamente começar a aprender alguma coisa. Então, se ele não aprender, é porque ele não conseguiu aproveitar a oportunidade. Quando ele pede, tipo, essa prova, mas ele se sucumbe porque ele se deixa, falta vontade, porque o espírito fala, o que falta para o espírito progredir é vontade, ele tem que dominar os paixões, os instintos, e ele no meio de uma, vamos falar assim, um peixe fora d'água, se ele não tiver muita vontade, ele acaba sucumbindo, ele acaba por falta de vontade, tipo assim, de perseverar na ação tomada. Mas isso acontece mais no planeta de provas e expiações, né? Vir espíritos bem atrasados para... Aqui tem de tudo um pouco. Aqui para a tendência é, no mundo de provas e expiações, ter essas grandes, assim, diferenças, né? Entre moral, né? Então, tem pessoas altamente moralizadas, que têm um senso moral bastante adiantado, e outros extremamente selvagens. É uma característica de mundo como o nosso. Você vê esse São José e Jacareí, tá ligado? Não é o mesmo planeta, né, senador? Não é o mesmo planeta, né, senador? Fala aí. Só falta ele falar, mamãe falei agora, tá vendo? Não, mas aí é que é o seguinte, porque uma das características de provas e expiações, digamos assim, é que todo benfeitor vai ter que lidar com 300 malfeitores, entendeu? Digamos assim, cada um que destoa para cima, ele tem 400 que puxam para baixo, cara, é um negócio duro. Você pensa bem, nós temos o hábito aqui em casa, mas é um hábito nosso, né? E faz a nossa parte. A gente sempre coloca balde, um monte de coisa. Se choveu, recolhe água, guarda numa caixa d'água grande que a gente comprou. Então, muita coisa da água que a gente usa é dessa água de chuva. Aí a gente vê a vizinhança lavando com aquelas de pressão, a rua, não sei o quê. Pô, aí você fala assim, eu me esforço para equilibrar a água, cuidar do planeta, e tem 40 que não funciona, entendeu? Mas aí que tá, tem que fazer a sua parte, não tem como. Quer dizer, o prova e expiação bota em prova realmente o seu senso moral. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim como espírito. Agora, colaborar também para que o pessoal... Agora, vai você falar para os seus vizinhos, gente, olha, a represa está baixa, eu vou sabe, você vai dizer, babu, Claudinho, vai para o inferno. Isso se fizesse, falar, o mínimo para a gente, né? Você querer ensinar o povo a economizar água, usar balde, mas isso dá trabalho, pô. Eu já pago a água para o SAI, paga o cacete. Você não paga água, você paga o esforço da maquinária trazer água para sua casa, mas a água não. E a água que o meu vizinho desperdiça, um dia vai faltar para mim. Olha só, Jorge, você já está preparado para ir lá viver na Ucrânia. Isso aí, ó. Vamos lá, Wandinha, você. Vamos, 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem,
desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado. Selecionado. Mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. O que eu falei do planeta de prova de mundo de regeneração, que um mundo onde o homem vai estar mais preocupado com o desenvolvimento moral, não vai ter aquele negócio, nossa, eu preciso fazer faculdade, eu preciso disso, daquilo, e nunca parar. Pagar conta. Isso, ele não vai ter essas preocupações que estão mudando, ele vai ter mais preocupação. Então, por isso que eu falo assim, faça esse esforço mental de quando vocês acham que isso vai estar aqui na Terra. Quando que vai acontecer isso? Vai ter uma sociedade que, tipo assim, as pessoas estão mais preocupadas com o seu lado espiritual, com o desenvolvimento de tudo, não vai ter essa correria de esse capitalismo tão selvagem que existe hoje. Quando você acha que vai? É em 2050 ou é ano 3000? Olha, pela progressão da história, eu acho que daqui a uns 1000 anos. Não tem, é progressivo. Você, cada reencarnação, cada negócio, você vai, tipo, selecionando. Como que é, joelhando, que você... Joelhando. Joelhar é como você coloca o café Separar o joio. na rede e joga para cima, assim o vento tira a folha. Aquilo você precisa joelhar. Isso, então é aos poucos, não tem milagre. Não vai ser em que 2050 que no vai... livro dos Pode falar, livro dos espíritos do Babu não tem essa palavra, com certeza. Não. O livro, Como é que está aí o livro O dele é moderno. É uma versão de português muito pobre. Não fala isso, não, porque foram tradutoras mulheres que fizeram. Isso é uma afronta no meio das mulheres, você dizer. Essa versão aqui é de um português rebuscado. No meu está selecionado. Então você tem isso. Então é muito. Até chegar um planeta de regeneração que o pessoal pensa que não Já vou tá fazer chegando. nada, vão vir outros espíritos, vai tirar quem não presta, Jesus vai fazer, que eu falei, vai fazer, você está dando lugar. Você está dando seu lugar para outro espírito que vem aqui, você vai ser jogado para outro planeta. Você ficar nesse tipo de pensamento e nessa cruzada de braços. Achando que Jesus está no Leme, que Ismael vai fazer as coisas. Sou Joe, começando um novo capítulo, nova parte. O duelo. O duelo. Aliás, eu não sei se vocês ouviram falar que teve um tempo aí, uns espíritas meio doidos aí, que nunca estudaram o livro dos espíritos, acharam que esse capítulo aqui tinha que ser retirado do livro dos espíritos, porque ele já não fazia mais, digamos assim, não era mais compatível com o mundo atual. É só porque é duelo aqui. O duelo existe até hoje. Existe o duelo intelectual, de vaidade, existe os duelos de torcida, que os caras ficam se armando. Existe duelo com tudo quanto é lado, só que hoje não é que nem antigamente. Vamos ali na frente da tal horas, cada um com uma arma. Vamos embora. Duelo 757, 757, que era marca de sapato, era 775, 775. 755. O duelo pode ser considerado como legítima defesa? Não. É um assassinato e um costume absurdo, digno de bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que se consideram antigamente como um juízo de Deus, ou seja, as cruzadas, as cruzes. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, depois eu vou explicar no próximo encontro esse termo que eu li no livro de filosofia. Conforme o homem vai se desenvolvendo, se evoluindo, ele vai cada vez olhando para trás, como era bárbaro o povo antigamente. Daqui a 300 anos,
que eu mandei no grupo esses dias. O pessoal vai olhar para o nosso dia atual e vai falar assim, esse pessoal era bárbaro, só tinha um verniz de civilização, mas era tão bárbaro. Verniz, Começou, vai E, começar. Babu, e é como você falou mesmo do duelo, né? Tem gente que começa, digamos assim, chama um advogado para fazer um processo. Aí o outro também chama o processo. Apesar do processo ser justo, vira um duelo, né? Não, comigo isso aqui vai até o STF. Sabe como é que é? No fundo, terminou aquela busca da justiça, quando, na verdade, o cara está fazendo é para derrubar o cara. Mas não, vamos pro pau. Vamos usar tudo que tem. Não tem. Quer dizer, o duelo... E engraçado, né? Os caras consideraram que esse capítulo era específico do século XIX, não. E é como você falou, o duelo ainda existe, em termos de maneira bem diversa. Eu vejo muito isso com processos judiciários. Conforme a gente vai adiantando a inteligência, a gente começa a ser mais, tipo assim, que eu falei, a nossa crueldade começa a ser mais requintada. A gente não vai puxar uma arma. A gente começa a se mover de outras maneiras, de forma mais requintada, de aparentemente de eu sou justo, eu quero justiça, mas na verdade estou querendo ferrar você. Então a gente começa a vestir umas máscaras cada vez mais requintadas. Eu não vejo a questão judicial como um duelo. O que eu vejo, na verdade, é que hoje a coisa continua existindo, mas não tem mais o nome duelo, não é mais aquela coisa que era antigamente. As pessoas marcavam hora, local, e aí um contava lá, não sei quantos passos virava, um atirava no outro, toda aquela coisa, né? Toda requintada. Hoje um promete matar o outro e é o que a gente vê aí acontecendo. E vai na porta do bar, atira enquanto o outro tá bebendo. Tá. Eu lembro até hoje, quantas vezes eu vi um prometendo matar o outro. Isso aí acontece todo dia, só que não é mais chamado de duelo, mas continua acontecendo. Hoje se torna mais covarde, né? Antigamente, tipo assim, não querendo enaltecer o duelo. Antigamente as pessoas se marcavam, vamos lá, Hoje a pessoa pega desprevenido o outro e continua. E tem a passagem da República de Platão, que é excelente. Ele fala assim, Sócrates fala assim, qualquer homem que for chamado à justiça deveria ter vergonha, porque não era para estar ali. Se a justiça chamou, é porque hoje em dia o pessoal não tem mais vergonha para nada. Não tem. E ainda ri do cara ainda. Só quer entrar, ainda faz piada ainda. É Claudinho. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? É um suicídio. Então, a pessoa que desafia uma pessoa para um duelo, sabe que ele vai perder, ele, na verdade, ele está cometendo suicídio. Ele só não tem coragem dele matar ele próprio, então ele encarrega um outro. Ele terceiriza o suicídio para outra pessoa. Exatamente, terceiriza o suicídio terceirizado. Jorginho. 758A. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e outro. Agora o Kardec tem um adendozinho pequeno aqui. Em todos os casos, mesmo aqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável, primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Isso é bobagem, né? Que é negócio de honra. Honra, o que é? É simplesmente orgulho, que a gente dá outro nome. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, nosso Código Penal ainda legitimava a legítima defesa da honra do marido que matava a própria mulher. Hoje, praticamente, as mulheres estão
incluída na sociedade, como que é? Inclusive, olha, isso é do seu Aras, hein? Você, Não. Amandinha, Não, você, Amandinha, Aras tem é o pior. direito de escolher a cor das suas unhas. Olha só que eu vi maravilha. essa notícia hoje. Falei, O Aras é pior, ele consegue ser pior ainda. Não, mas o Aras foi legal. Ele lembrou que você tem. E olha, não abusa, não. Fica só na unha, porque por enquanto já está suficiente. Você tem o prazer cada de coisa que a escolher. gente lê que nem parece que é verdade. Olha só a frase lapidar do nosso dirigente maior. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Aí, Amandinha. Praticamente. Vendo? Amanda, por exemplo, ela praticamente já está integrada no nosso grupo. Ela já consegue escolher a cor das unhas que ela quer pintar. Pô, pelo amor de Deus, Amanda. Vai, Ai, Amandinha, cada absurdo. 759. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. É o que você falou aí. Esse negócio de honra, né? Vamos embora. 759A. Tem que ter, em todos os casos, o Babu, o senso de saber por que eu tomo cada atitude na vida, né? Para saber se é meu orgulho, minha vaidade, né? Se é o meu egoísmo que está fazendo. Eu me A si mesmo, que nem nosso amigo. Que nem nosso amigo só conhece a si mesmo. Só para não se deixar dominar. Vamos lá, 759. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente ofendida e um recuo seria a covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem sobre isso uma visão diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões. E não é nem matando, nem deixando se matar que repara um erro. Aí Kardec. A mais grandeza e verdadeira honra em se confessar culpado quando errou ou em perdoar quando se tem razão e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem atingir. É que Jesus falava da outra face. Assim, ó, deixa quieto, continua a vida, não guarda mágoa e toca o barco. Que ele coloca aqui, cada país e cada século, ou seja, cada era da humanidade tem uma visão sobre o que é honra. Então, o que era algo extremamente ofensivo à honra há 1000 anos atrás, hoje já não é mais. Então, à medida que a humanidade vai melhorando moralmente, você vai percebendo que essas coisas são uma grande bobagem. Esse negócio de honra, orgulho, vaidade. Eu acho que é Claudinho. Então, vamos lá. Claudinho mesmo. Vamos lá. 7. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Aí vem o comentário de Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado,
com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Essa época continua muito longe de vós ainda, né? Longe mesmo. Nossa. Ainda nem apareceu no horizonte ainda, pelo jeitão. Bom, mas se a gente pensar que há 600 anos atrás, dizer que a Terra era redonda e girava em torno do Sol levava a pena de morte, e hoje já não, que vê que houve um ligeiro progresso. Assim. A Amandinha já pode escolher a cor do esmalte? Já estão indo, pessoal. Então, já é um progresso. Eu já posso pintar a unha, né? E ainda escolher a cor. Não! E Amandinha, e você está num grupo masculino aqui, que além disso já está avançado. Te permite usar a roupa que você quer, a cor do sapato, entendeu? Não, tá vendo? Tá no você meio. Pensa bem, nós estamos mais avançados ainda. Já permite ser integrada à nossa sociedade. Só. Tanto que você vê em países de primeiro mundo, assim, você tem Suécia, tem até Holanda, as prisões praticamente se vaziam. E quem cai lá, cai com... O pessoal tenta se reabilitar para a sociedade. Não é só um negócio joga e deixa lá dentro e que Deus dará. O lugar que ajuda a transformar, né? Isso. Então você, conforme vai caminhando a sociedade, você vai tendo esse olhar mais para as coisas. Você não é culpado, joga lá e deixa lá. Não, você começa a trabalhar essas pessoas. Não trabalhar, você tem que trabalhar para pagar o seu colchão que você dá. Não, mas trabalhar como ser humano. E aí que eu pergunto para vocês, no Brasil tem pena de morte? Sim. O Brasil tem. Crime de guerra. Não tem, porque você pensa bem. Você coloca um cara preso numa cela de 3x3 com 50 pessoas, é uma pena de morte. Não. Moral, social, humana e não é essa pena de morte que eu tô falando. Não é essa pena de morte que eu tô falando. O Brasil tem pena de morte em tempos de guerra. Sim. Nos Estados Unidos. Não, mas todos os países têm essa pena de morte. É a lei marcial. Se você, como soldado, fugir, você pode ser fuzilado por deserção. Então, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, porque a lei, o Código Penal lá é estadualizado, não é nacional como o nosso, mas em vários estados ainda existe pena de morte lá. Mas a gente vê que são casos muito restritos, não é assim, mata qualquer um. É casos, assim, muito extremos. O cara é um psicopata, o cara é um assassino em série, é uma pessoa que eles chegam à conclusão que não tem mais como recuperar na sociedade. Mas, de qualquer forma, não dá o direito do homem tirar a vida do outro. Né? Não. Ele pode ficar lá segregado da sociedade, numa instituição que ele não possa mais conviver em sociedade, mas não precisaria matá-lo. Né? Jorginho. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida, não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Porque eu acho interessante isso aí, né? Quando nós falamos da pena de morte como um susto para limitar, digamos assim, a questão da violência do crime, digamos assim, se o cara sabe que matar alguém vai ser morto, ele não vai ter esse problema. Mas aonde tem pena de morte, como o Cláudio falou nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, se o cara tiver que matar você, ele mata com risco ou não de ser preso, entendeu? Quer dizer, não é isso que impede, digamos assim, a pulsão da violência. Apesar de que, em países onde a pena de morte para crimes violentos, quem a ultrapassa fica com mais medo da sanção contra ela, né? Apesar de que
É que aqui, essas penas de morte, você leva, foi assim, colocada nos tempos antigos, e em algumas sociedades existem ainda, com, com uma coisa material. Ó, tem um elemento perigoso da sociedade, vou matar, acabou. Mas a gente, como espírita, a gente sabe que não é matando o corpo que se resolve, porque o espírito está ali ainda, é um espírito Exatamente. Então você, quando se aprovar essas leis, essas sentenças de morte, você leva só o corpo. Ó, tem uma coisa que não agrada a gente na sociedade, um ser que é perigoso, vão matar, pronto, acabou. A gente sabe que não é assim que acontece, não é matando o corpo que... E isso vai levar mais para frente, quando todo mundo, esse conhecimento de espírito, de sobrevivência, estiver disseminado no corpo, na Terra, a gente vai acabar com essas penas de morte. Não é porque um ser perigoso, a gente vai tentar retrabalhar não é? Tentar trabalhar para a porta do arrependimento. Né? Mas o Babu, Claudinho, agora aqui também vale uma reflexão que seria bom também vocês falarem a respeito. Se nós fizermos hoje no Brasil uma outra enquete sobre a pena de morte, a maioria vai dizer que nós temos que ter pena de morte pelo acúmulo da violência e tal. Mas o mais incrível é que entre aqueles que vão dizer que sim há a pena de morte em relação como um freio à violência, são os cristãos. Porque é engraçado pensar que o cristão considera que matar o outro não tira de Deus alguma coisa. Porque você pensa bem, se Deus ama todo mundo e criou todo mundo, ele sabia que esse cara ia ser criminoso. Então, Deus cria um criminoso, como é que pode isso? Então, o cristão se acha, sem pensar, que ele está acertando um erro de Deus. Não, porque a maioria cristã não vota nisso. Eles vivem em contradições, porque, e eu acho que eles nem pensam assim, porque eu acho que eles não conseguem raciocinar muito. Porque eles já vêm de uma ideia de um Deus vingativo. Um Deus que fez uma coisa, não gostou, foi lá, mandou destruir para começar tudo de novo. Então ele já tem uma ideia de Deus punitivo. Ah, se Deus é punitivo, então a gente pode ser punitivo também, que a gente está de acordo com a divindade. Então você tem essa ideia na mente das pessoas. As pessoas não pensam numa questão espiritual. Hoje a religião não é uma coisa assim espiritual, parece que é mais um ser só. Então, mas vamos lembrar, toda vez que você fala isso, Jorge, são os cristãos, mas tem que ter em mente que eles não são reencarnacionistas. Para a maioria dos cristãos, católico, protestante, ortodoxo, a vida é uma só. Então, o seu destino está selado nessa única vida. Se o cara não presta, com certeza ele não vai no céu, ele vai para o inferno. Então, vamos eliminar ele logo daqui. Então, essa que é a questão. Se todos fossem reencarnacionistas, eu tenho certeza que a pena de morte não existiria mais, porque a pessoa já saberia, com certeza, que a morte do corpo não elimina o espírito. Uhum. Não é nem eliminar o espírito, não é eliminar essa tendência do espírito, né? Essa baixa vontade do espírito. É a Amandinha que não está, né? Então sou eu. É a Amandinha que não está. Ela foi ver a panela de pressão que está subindo. 762? Isso. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é bem a palavra. O homem acha sempre uma coisa necessária quando não encontra justificativa melhor. Mas à medida que se esclarece, compreende mais acertadamente o que é justo ou injusto e repudia os excessos, cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. É que ele fala assim, é que ali naquela época não conseguia se visualizar uma coisa melhor. Não tinha essa ideia de espiritualidade, não tem essa ideia de reencarnacionismo. Ou seja, é uma coisa ruim, vão matar que está resolvido. E aí ele fala assim, não é uma necessidade, é que não se conseguia ter um senso melhor de moral, de discernimento na época. Mas o Babu, eu não sei quem é que diz essa frase, eu sei que vocês vão me pegar no pé. Eu vou dar o contexto da frase, pelo amor de Deus, hein? Contexto é para vocês pegarem a resposta.
Não vai pegar de novo no meu pé o negócio de Jesus, não, porque contexto é diferente da frase. Né, Mandinho? Aqui tem aquela palavra. O errado sempre é errado, mesmo quando todo mundo faz. E o certo é sempre certo, mesmo quando ninguém o faça. Eu não sei quem disse isso ou se é assim mesmo. Mas aqui, o Espírito está dizendo o seguinte: não importa se você seja bruto ou civilizado, matar sempre é errado. Compreendendo ou não, eu não posso justificar, no seu tempo que você não compreendia melhor, isso estava certo. Não, está errado. Não é porque todo mundo fazia lá que tá certo, não, tá errado, sempre está errado. Mas vamos falar, não se tem um peso do que é matar hoje em dia. Lá, como estava todo. Sim. Estava-se ainda se formando um senso moral, um senso assim, não dá para que nem falar assim, daqui a 500 anos o pessoal vai olhar para nós e vai achar nossas leis muito antiquadas, porque a gente permitiu um monte de excesso de coisas ruins aqui, e a gente convivia isso como se fosse coisa normal. Por isso que o Livro dos Espíritos traz assim, ó, há coisas que vocês fazem que são, não é, eu vou usar a palavra pecado, mas não é pecado, aos olhos de Deus, que vocês nem se deram conta ainda. Tá alguma coisa parecida com isso aqui no Livro dos Espíritos. Que você tem coisas que vocês fazem hoje que é errado aos olhos de Deus e vocês nem tinham ainda. Então a gente não pode, aquele povo de antigamente, eles eram atrasados moralmente. Assim como hoje a gente é um pouco melhor, mas é muito atrasado moralmente ainda. E daqui, quando a gente voltar a reencarnar aqui, a gente vai olhar para lá e falar assim, putz, lá atrás eu era bem atrasadinho ainda. Então, aqui o que eu coloco assim, porque ele coloca aqui se a pena de morte não era algo necessário naquela época, né? Necessário, ele coloca assim, não é necessário, é que era mal compreendido, ainda a civilização ainda era muito atrasada. Então, à medida que foi compreendendo as coisas, é que aí foi percebendo que a pena de morte é um absurdo. Então, é isso que ele está colocando aqui. Ele pergunta se não era uma necessidade, ou seja, tinha que fazer aquilo porque era a única opção. Não, tinha outras opções. É que o homem achou que aquilo lá era a melhor forma. Mas aí, à medida que foi civilizando, foi melhorando moralmente, foi percebendo que não é necessário matar para você reeducar uma pessoa. É que nem que as pessoas que têm a casa, assim, preciso fazer uma reforma na casa. Não, vamos fazer um remendo qualquer. É o que fala antigamente, o vez o homem. Não, vamos reeducar isso. Não, vamos matar que é melhor. Não dá tanto trabalho. Aí é a Mandinha. Mandinha, agora é a 763, né? Tá, fui lá desligar o arroz. Vai chamar nós pra janta ou não? Tá ficando bom aqui. Só que o arroz é integral, viu, Claudinho? Você que é light. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Pode-se duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, e se modificarão ainda até que sejam colocados em harmonia com as leis divinas. É isso que está aqui, que é o que a gente discute há muito tempo. Assim, não adianta você olhar para trás e falar, aquilo lá era muito errado. A gente estava naquela época e achava super certo. Hoje a gente olha para o passado e olha assim, aquilo lá realmente não estava certo. Que nem daqui a 500 anos vão olhar para nós e falar assim, aquilo não estava certo. Mas hoje para nós é certo. Tem uma notinha de rodapé do Herculano aqui, viu?
Vovô sempre. Uhum. Ele coloca É. assim: definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna e os costumes dos povos se modificam através da evolução em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito de relatividade da moral, já em declínio. Entretanto, no pensamento moderno, o homem intui cada vez de maneira mais clara as leis divinas da moral, na proporção em que progride. Os seus costumes se depuram e sua moral se harmoniza com essas leis superiores. Ou seja, para ter moral, você precisa dar um pouco da inteligência desenvolvida para você, porque a moral é justamente o livre-arbítrio de você escolher o melhor. Você está afinizado mais com as leis divinas. O que ele coloca aqui que a tendência da humanidade é moralmente se aproximar cada vez mais dessas leis divinas que são eternas e imutáveis. Vá, senador, você. 764. Isso, dá para nós terminar essas duas e começar o capítulo novo semana que vem. Jesus, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tento, estáis equivocados quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É esse o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Que nessa passagem a gente vê duas coisas. Primeiro, aquele entendimento ao pé da letra das coisas que estão lá no Antigo e Velho Testamento e Novo Testamento. Ou seja, quando Jesus fala assim, aquele que aplicar a espada morrerá para a espada, não é quer dizer que vamos sair matando ou que eu matei alguém. Ele está falando das consequências. É que antigamente o pessoal não dava para você falar bonito para o pessoal não ia entender. Então, o que ele quer falar dessa passagem foi assim, quem vai fazer sofrer, vai sofrer também. Porque vai ter uma lei de retorno, você vai ter que arcar com as consequências disso aí. É que o pessoal adora, o pessoal amigo do Claudinho adora um pé da letra ali. E aquela outra coisa também, que é muito. Que o Claudinho conhece bem também, que o Claudinho é um profundo conhecedor da Bíblia, que apenas 14 a 16% do que está na Bíblia é verdadeiro. Muitas narrativas ali, principalmente o Novo Testamento, quem escreveu quis colocar Jesus muito ligado às profecias, por isso que tem umas discordâncias bem cabeludas assim, no Testamento, que fala, o Jesus Nazareno, mas ele nasceu em Belém. Então você tem muita discordância, por causa, principalmente no Novo Testamento, que quiseram colocar Jesus enfiado nas profecias de antigamente, aí deram umas distorcidas em tudo. Fala, Claudinho, você que é amigo dos pastores. Gente, em relação a isso, tem um livro excelente do Hermínio Miranda, que fala bem sobre o que o Babu falou, chama-se Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É do Hermínio Miranda, que coloca praticamente textualmente o que o Babu falou. Falou assim, o Hermínio pega vários teólogos antigos, o Wildur, vários teólogos protestantes e católicos, que eles começam a fazer, e a única coisa real que aconteceu, que ele coloca é isso. Jesus como pessoa existiu. O resto em volta dele aí está se estudando. Só isso, cara. É um livro muito bom, vale a pena quem gosta de estudar essa parte. Hermínio Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então, tem um grupo de estudiosos da Bíblia, eu não me lembro agora o nome desse estudioso, ele é americano, se eu não me engano,
ele faz parte de um grupo chamado Seminário de Jesus. Mas nenhum deles são religiosos, eles, na verdade, eles são estudiosos da Bíblia. Então, foi esse cara que constatou que menos de 20% daquilo que está na Bíblia, de fato, é verdadeiro. O resto são manipulações, misticismos, etc., etc., que foi inserido na Bíblia. Então, aqui, o que a gente realmente tem que entender, o que Jesus quis dizer com isso, na verdade, é a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que você faz, isso tem consequências. Se você faz coisa boa, terá consequências boas. Se você faz coisa ruim, terá consequências ruins. Porque a gente que escreve o nosso destino, não é os outros. E aqui, a gente não sabe exatamente qual foi o contexto que Jesus explicou toda essa passagem aqui. Então, na Bíblia, o que está lá é a visão dos discípulos que escreveram depois. Então, muita coisa pode ter sido truncada, omitida. Então, o que ele está querendo dizer aqui não é que Deus pune ninguém. Deus criou as leis que regem o universo e você tem que andar conforme essas leis. Se você andar desconforme essas leis, você vai sentir o efeito dessas leis. O efeito é justamente você fazer diferente daquilo que se esperaria que você fizesse. Então aí as pessoas falam, é punição divina, foi os astros estão contra mim, né? Meu horóscopo hoje prevê que vai acontecer coisas ruins. Então a gente terceiriza sempre o mal para o outro. Na verdade, a gente está recebendo a consequência daquilo que a gente mesmo fez. Amandinha, bota aí um ponto positivo para ele. Nota na cadeirinha. E faz favor também, Amandinha, de ouvir o samba enredo que eu te mandei, né? Porque eu não ouvi, ainda não ouvi. Que vergonha. Eu já deixei você pintar a unha com a cor, vou ter que retirar esse agrado seu, hein? Vamos para a última. Vamos lá. Assim. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime, quando ela é aplicada em nome de Deus e os que a afligem são acusados igualmente de homicídio. Ou seja, tem um peso a mais, né? Se eu quiser matar, já tem um peso. Aí quando eu falo, não, é em nome de Deus, você está usando o nome de Deus em vão. Aí você está sacaneando, né, cara? Essa prece tem que ser sua hoje, hein? Não é minha, não. Aquele dia eu falei brincando. Passada. Mas, Amandinha, você está praticamente integrada na sociedade. Quando eu fiz. Você tem que ter o direito de fazer prece também. A gente está te deixando... Amandinha, nós aqui... Foi uma brincadeira. Você está levando a sério. Hoje é uma...